O Brasil, nossa terra de tamanho continental, enfrenta uma situação, digamos, complicada. Apesar de sermos gigantescos, a malha ferroviária, que um dia foi símbolo de progresso, está, em grande parte, subutilizada e precisando de muito cuidado. É uma ironia, não é? O transporte ferroviário, conhecido pela sua eficiência e capacidade de transportar grandes cargas, está em segundo plano. Enquanto isso, as rodovias, congestionadas e caras para manter, viraram as protagonistas do transporte no país. Essa crise no nosso sistema ferroviário é resultado de uma mistura de fatores históricos, econômicos e sociais. Lá por volta de 1950, o Brasil decidiu investir pesado no transporte rodoviário, deixando as ferrovias de lado. A falta de investimento e a desindustrialização contribuíram para o declínio da malha ferroviária, tornando-a ultrapassada e ineficiente. A imensidão do Brasil, que muitos apontam como um obstáculo ao desenvolvimento, também traz desafios logísticos e financeiros para a expansão e modernização da malha ferroviária. Construir linhas férreas em lugares remotos e de difícil acesso exige muito dinheiro e esbarra em questões como a preservação ambiental e a regularização de terras. Para piorar, falta uma política de transporte unificada que dê prioridade à intermodalidade e à complementaridade entre os diferentes tipos de transporte. A ausência de uma visão estratégica de longo prazo impede o desenvolvimento de um sistema de transporte eficiente e sustentável que poderia impulsionar o crescimento econômico e social do país. A partir da década de 1950, o Brasil passou por um período de grande crescimento industrial e urbano. Influenciado pelo modelo desenvolvimentista da época, o governo decidiu investir na construção de rodovias, vistas como símbolo de modernidade e progresso, como a nossa famosa rodovia Belém-Brasília. A escolha pelo transporte rodoviário se justificava, na época, pela necessidade de integrar um país continental como o nosso, e pela crença de que esse tipo de transporte seria mais rápido e barato. As ferrovias, que antes eram responsáveis por transportar a produção agrícola e industrial, foram perdendo espaço para os caminhões, que se multiplicavam pelas estradas. A indústria automobilística, com o apoio do governo, crescia e se consolidava, incentivando o uso do carro próprio. No entanto, essa priorização do transporte rodoviário teve consequências. As rodovias, que não foram projetadas para suportar o grande número de veículos, ficaram congestionadas e perigosas. O custo de manutenção da malha rodoviária, desgastada pelo uso intenso, virou um peso enorme para os cofres públicos. Além disso, a dependência do transporte rodoviário teve impactos negativos no meio ambiente, com a emissão de gases poluentes e o alto consumo de combustíveis fósseis. A escolha pelo transporte rodoviário, embora compreensível no contexto da época, teve um impacto profundo no sistema de transporte brasileiro. A falta de investimentos nas ferrovias e a ausência de uma política de transporte integrada resultaram em um sistema desequilibrado e ineficiente que prejudica a competitividade da economia brasileira e a qualidade de vida da população. A partir dos anos 80, o Brasil enfrentou um período de estagnação econômica e desindustrialização. A crise afetou profundamente o setor ferroviário, que já vinha sofrendo com a falta de investimentos e a concorrência desleal do transporte rodoviário. As ferrovias, sucateadas e obsoletas, não conseguiram competir com a agilidade e o baixo custo dos caminhões. A falta de investimentos em infraestrutura e tecnologia levou o transporte ferroviário brasileiro à obsolescência. As linhas férreas, mal conservadas, apresentavam velocidades médias baixas e sofriam interrupções constantes por problemas técnicos. As locomotivas e vagões, em sua maioria ultrapassados, não atendiam às demandas do mercado por rapidez e eficiência. A desindustrialização, por sua vez, diminuiu a demanda por transporte de longa distância, que era justamente a principal vantagem do transporte ferroviário. Com a retração do setor industrial, as ferrovias perderam sua principal fonte de renda.
tornando-se ainda mais dependentes de subsídios do governo. A crise no setor ferroviário teve um impacto negativo na economia brasileira. O alto custo do transporte de cargas, em grande parte dependente do transporte rodoviário, tornou os produtos brasileiros menos competitivos no mercado internacional. Além disso, a precariedade do sistema ferroviário limitou o escoamento da produção agrícola, prejudicando o agronegócio, um dos setores mais importantes da economia nacional.